Ninguém está falando no seu treinamento comportamental. Tá todo mundo em silêncio. Bem, isso pode ser um indicativo que, na verdade, o seu treinamento está excelente, está muito bom. Muitas vezes as pessoas vão pensar que o silêncio é simplesmente um indicativo de tédio, que as pessoas não estão gostando. Meu Deus do céu, para esse treinamento ficar bom tem que estar todo mundo falando, tem que ser uma festa, tem que ser muito divertido. Mas não. Muitas vezes as grandes transformações que você traz para a pessoa são quando ela está em silêncio, porque o silêncio é o indicativo que ela não teve resposta imediata, que ela não teve uma resposta fácil, não teve uma resposta rápida, ela está indo além do que ela normalmente pensa. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui, sobre o poder do silêncio. Algumas reflexões para você sobre a importância desse silêncio. Bem, quais são as reflexões que a gente vai ter? Primeiro, vamos falar por que as pessoas muitas vezes acham que o silêncio é ruim. Entender por que tem essa má fama aí por trás. Por que tem essa associação, muitas vezes, de silêncio, algo ruim, algo tedioso. 2, por que o silêncio é importante para o desenvolvimento das pessoas em treinamentos comportamentais? Vamos aprofundar um pouquinho nisso. Vamos entender como você estimula o silêncio, já que ele tem esse valor todo, como você faz de fato para estimular o silêncio e como você responde ao silêncio quando ele chega, tá bom? Eu sou o Hugo Leonardo, já treinei milhares de pessoas aí em empresas e tanto os treinamentos individuais como os treinamentos coletivos, e a minha ideia agora é treinar você a ser um treinador. Seja você um líder que quer desenvolver sua equipe, seja você que é RH e quer desenvolver equipes de outros líderes, ou seja você um empreendedor que quer aprender a conduzir treinamentos comportamentais para vender esse serviço para outras empresas. Tá bom? Muito bem-vindo aqui ao canal, então bora lá. Primeiro, por que muitas vezes o silêncio é tido como algo ruim? Por que as pessoas veem dessa forma? É falta de experiência em treinamento, ela associa ao contexto de vida dela, que nem sempre é treinamento. Então, se eu tenho as pessoas aqui na ceia de Natal, se eu faço uma festa e está todo mundo sem falar nada, talvez isso seja um indicativo mais forte, que é realmente só o tédio, porque as pessoas não estão ali para se treinar, estão ali para dialogar. E uma festa em silêncio talvez seja um indicativo realmente forte que o negócio não esteja legal. Mas o treinamento não é assim. E para a pessoa ter essa visão de treinador, é importante que ela se treine, o treinamento para o treinador. E nem todo mundo faz isso. Muitas vezes o treinamento é visto como algo fácil, chega lá só e faz. Só que a pessoa carrega o histórico que ela tem ali, a maneira dela ver o mundo que nem sempre valoriza o silêncio. E nessa maneira de valorizar o mundo, que muitas vezes vem embutido também é a cultura de imediatismo. Muitas vezes, isso é chovendo molhado, falar que a gente tem muita coisa imediata, muita coisa rápida hoje em dia. E o treinamento comportamental, especialmente o comportamental, ele tende a precisar de um pouco mais de tempo. Porque a gente não quer simplesmente informar as pessoas sobre determinada informação. A gente quer que elas se convençam daquilo. Eu posso falar para você, olha, é importante você se desenvolver para ser um treinador. Você ficou informado, mas será que você se convenceu? E para convencer as pessoas, a gente precisa entender que esse processo de convencimento normalmente demora um tempo, é como se fosse criar um hábito. Pensa, se eu falar para você, tem que parar de comer chocolate, você entendeu a informação, mas até você de fato abraçar essa ideia, se for abraçar mesmo, quanto tempo que vai demorar para perder esse hábito de comer chocolate? A cultura de imediatismo atrapalha as pessoas a entenderem o silêncio. Outro ponto é o foco excessivo em resultados visíveis. O silêncio. E não só o silêncio, a transformação comportamental que a gente quer muitas vezes é invisível. Ela vai acontecer muitas vezes fora do ambiente de treinamento. O ambiente de treinamento é como se fosse um laboratório. E a transformação que a gente quer é dentro das pessoas. O treinador que não está acostumado a treinar ou que não desenvolveu essa parte de perceber onde está a transformação comportamental, que muitas vezes é invisível, ele fica procurando elementos externos para falar, caramba, a coisa está dando certo. E isso entra no último item também, porque o treinador acaba tendo muitas vezes muita insegurança. E essa insegurança dele se traduz a verborragia, um hiperestímulo. Não, gente, esse treinamento tem que estar legal. Nossa, meu Deus do céu, vamos falar. Ele mesmo, o treinador, não dá tempo de ele refletir e analisar o que está acontecendo, ver o olhar das pessoas, ver como elas estão se comportando, porque ele não está bem, ele não está seguro. Então, de forma simplificada aqui, por que o silêncio muitas vezes é desconfortável? Falta de experiência, treinamento, cultura de imediatismo, foco excessivo em resultados visíveis, insegurança ou medo de falhar. A gente pode também pegar agora o outro aspecto, por que o silêncio tem o seu valor. E aí aqui eu vou pegar algumas referências teóricas, especialmente um livro que eu acho muito interessante, chamado A Arte e a Ciência de Treinar. Vou deixar o livro aparecer aqui na imagem, de uma autora chamada Elaine Bieck. Muito interessante esse livro. Não sei se tem em inglês, se tem em português. Eu li em inglês. Se você tiver acesso
façam inglês, eu recomendo a leitura porque é um livro muito bom. E uma das coisas que ela fala é que aprender é mastigar um conteúdo. E isso vale muito para questões comportamentais. É próximo do que a gente falou agora há pouco. Você compreender o que eu falo nesse vídeo aqui é só uma etapa do processo de aprendizado. Existe inclusive uma pirâmide das etapas do aprendizado. Eu vou até colocar ela na tela aqui. E você compreender o que está sendo falado é só uma das etapas. Ser informado é só uma das etapas. Ela vai falar aqui, citar no livro, uma das etapas mais altas do aprendizado, que é quando você ensina outra pessoa. Quer dizer, você sabe tão bem que você é capaz de ensinar. E a gente precisa dar tempo para isso acontecer. A gente precisa criar situações para que o conteúdo seja refletido, seja mastigado. E ok, conversar sobre conteúdo tem o seu valor também. Mas refletir internamente também é uma forma de ajudar as pessoas a mastigarem esse conteúdo. A refletirem. A ver se isso faz sentido para elas. Quando a gente fala, isso parte para um outro ponto, que eu ia até falar agora há pouco, já vou até adiantar, que a gente acaba hiperestimulando a pessoa. A gente estimula ela a ficar em multitarefa. Porque ela começa a pensar, começa a refletir, ela já tem que escutar você, ela já tem que pensar na próxima ideia que está falando, ou pensar no colega, responder tal pessoa e tal. Você está estimulando uma multitarefação. E a multitarefação, ela exige muita energia da pessoa. E ok, exige muita energia, que a pessoa dê energia, mas tem um outro ponto que é importante também, que o processo de aprendizagem exige muita energia também. Então acaba sendo uma competição. E aqui eu trouxe para te falar sobre uma outra coisa bem interessante, que se chama curva de Ebbinghaus. A curva de Ebbinghaus e também o livro da Elaine Beck falam que muitas vezes o que acontece é que a gente esquece grande parte do que a gente acabou de se expor, ao que a gente acabou de aprender. E para a gente, de fato, conseguir absorver esse aprendizado, a curva de Ebbinghaus, por exemplo, fala de forma muito específica que é importante a gente ter revisões. A curva vai mostrar que quando você faz revisões, aí coloca novas curvas, o seu tempo de memória, a sua capacidade de memorizar uma informação fica muito mais forte. O seu processo de revisão ajuda na sua memória e diminui o efeito da curva de esquecimento, que é natural para todos nós. E a reflexão, o silêncio, é como se fosse uma pequena revisão. É como se fosse um pequeno momento em que você se aprofunda naquilo e tenta absorver aquele conhecimento que o treinador acabou de expor você. Mas, se você, enquanto treinador, não deixa a pessoa mastigar o conteúdo, fazer a revisão, é uma probabilidade grande que ela vai multitarefar, vai conseguir gastar pouca energia para o aprendizado e logo vai estar esquecendo o que acabou de aprender. Ou seja, o que falamos aqui sobre o porquê que o silêncio é importante. Precisamos mastigar um conteúdo, a maior parte do conteúdo é esquecido e a gente precisa criar um espaço para revisão. E a multitarefa, quando a gente estimula a multitarefa, na verdade a gente está dificultando o processo de aprendizado. Vamos para a nossa terceira parte. Como que a gente pode usar o silêncio na prática? Como você pode criar esse silêncio qualitativo? E até digo silêncio qualitativo para a gente também não ser aqui extremista e falar que todo silêncio é bom. Pode ser que em determinado momento, sim, o silêncio seja um indicativo de tédio. De tédio, que está chato o treinamento, assim como estaria chato uma festa. Mas um treinador mais experiente, um treinador que se permite observar as coisas, vai conseguir perceber de quando a gente está falando do silêncio que é saudável e quando a gente está falando do silêncio que não é saudável. Então, como que a gente faz para usar o silêncio na prática? A melhor ferramenta que eu te digo de maneira bem prática e está bem dentro das suas mãos é fazer perguntas. Saber fazer perguntas. Porque a pergunta é uma forma de você canalizar a energia do outro em torno de determinado ponto de informação. Porém, aí que está. Não é simplesmente fazer qualquer pergunta. É importante você ter estratégia nas suas perguntas. E uma das estratégias é o que eu chamo de vocabulário de perguntas. Porque, às vezes, para você atingir determinado público, você tem que ajustar as suas palavras para aquele tipo de pessoa. Eu, por exemplo, poderia falar para uma determinada pessoa, olha só, qual é seu sonho? Mas para essa pessoa pode falar, caramba, essa pessoa pode pensar, poxa, caramba, sonho, isso é muito romântico, eu não tenho um sonho, eu tenho um objetivo. E dá na mesma porque eu quero. Eu poderia falar, então, qual é o teu objetivo? O que você gostaria de alcançar esse ano? Qual é a sua meta? É uma coisa um pouco mais lacônica,
vai soar de forma ruim para uns, vai soar de forma boa para outras. Então você tem que ter o que eu chamo de vocabulário de perguntas. E as suas perguntas, elas têm que ter um objetivo específico para o desenvolvimento da pessoa. Não é simplesmente perguntar por perguntar. É importante que você encadeie suas perguntas de forma que você crie um fio de que conecta uma pergunta à outra. Não é só perguntar para fazer a pessoa pensar por pensar. E se você quiser aprofundar nesses conhecimentos sobre como fazer pergunta de maneira estratégica, como desenvolver as pessoas, como criar um fio que conecta uma pergunta para outra, tem um curso que eu criei que chama LP5P, Liderança Persuasiva em 5 passos. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E os 5 passos são o quê? São grupos de perguntas que vão fazer conectar o objetivo da pessoa a uma reflexão sobre como conectar isso aos objetivos da empresa, mas não de qualquer forma. Ela vai ter um momento que vai pensar como ela está hoje, vai ter um momento que ela vai pensar o que ela pode fazer, vai ter um momento que ela vai pensar sobre o que ela pode de fato ter um plano de ação. Então tem toda uma estruturação para você conduzir um processo de desenvolvimento individual através de perguntas, seja através de reuniões que se encadeiam ou ao longo do dia a dia. Enfim, o link vai estar aqui na descrição. E chegamos então na nossa última parte aqui do nosso vídeo sobre como responder ao silêncio. Ok, então você entendeu o valor do silêncio, entendeu? Porque muitas vezes as pessoas não usam bem o silêncio, agora você fez uma pergunta inteligente e a pessoa ficou em silêncio. O que você pode fazer quando o silêncio chega? Fica em silêncio você. Não interrompe o silêncio da pessoa. Essa é a primeira ideia. Respeite o momento do silêncio. Mas ainda que você fique em silêncio, você pode demonstrar apoio ao desenvolvimento da pessoa através do seu olhar, ficando atento ali ao que ela está demonstrando, não através das palavras, mas pelo comportamento. Porque a pessoa pode fazer, ou então ela pode fazer uma cara. Tudo isso, embora não sejam palavras, isso ajuda você a pensar o próximo passo. Seja esse próximo passo uma dica que você traz para a pessoa de forma específica sobre o que ela pode fazer, ou então uma próxima pergunta que você pode fazer para a pessoa se desenvolver. Bem, e para encerrar o vídeo, eu quero te pedir só uma coisa que talvez seja uma coisa muito pequena para você, mas faz muita diferença aqui para o canal, para o nosso objetivo de alcançar mais pessoas, que é dar o like nesse vídeo aqui e se inscrever se você não é inscrito. E se você já é inscrito também, um pequeno ato de gentileza que eu te peço é para ativar o sininho das notificações. Espero que você tenha gostado do vídeo e a gente se vê na próxima. Um abraço!